Estado de saúde do Togado não anda muito bem. Informações acabam de surgir, dão contas que o Togado está mais para lá do que para cá. Seria isso o juízo de Deus na vida desse cara que já fez o mal para centenas e centenas de patriotas? Muito prazer, eu sou o Barba Ruiva. Você está no melhor do jornalismo independente em busca da verdade dos fatos na velocidade da web. As informações que você verão a seguir são impressionantes, coisa que a grande mídia não te mostra. Nós trazemos aqui diariamente para vocês, ao meio-dia, às 9 da noite. Então já vai se inscrevendo no canal, já vai compartilhando essa live. Curte, comenta e compartilha. Faça aí o triplo C, que isso vai ajudar o algoritmo a disparar o nosso conteúdo aqui. Nós estamos vivendo tempos nebulosos, tempos sombrios sobre o Brasil. Eu já costumo dizer que o mal nunca vence o bem, nem em ficção científica, nem em filme, nem em desenho animado, muito menos no reino espiritual, e não vai ser na política que irá vencer. O castelo de cartas do Togado está prestes a cair. Esse vídeo é inédito, não tem nada de repetido aqui, então eu peço a atenção de todos aí, fique até o final. Se você puder nos ajudar através do Pix, qualquer valor, você vai estar patrocinando o nosso trabalho. Também temos aí uma loja online onde vendemos máquina de cortar cabelo por R$19,99. Ela corta cabelo e faz a barba. Máquina Dragão Dourado. Aproveite a promoção e compre aí também. Isso aqui é um aspirador de pó portátil. Temos muitas coisas lá, só estou mostrando algumas coisinhas aí. Tem também o bonequinho do Barba Ruiva para você dar para o seu netinho decorar a sua mesa, hein? Tá aí também para vender aí o nosso boneco. E muito mais. Dito isso, vamos entrar aqui. O link está fixado ao topo no primeiro comentário, na descrição dessa live e no chat ao vivo aí agora. Eu estou jogando o link aí. Dito isso, vamos entrar aqui, família, porque o negócio apertou para o lado do Xande. As coisas mudaram. De um tempo para cá, as coisas apertaram para Xande. O reino de Alexandria está prestes a cair. Então, vamos mostrar aqui informação de bastidor sobre a saúde dele, que não anda nada legal. Fica até o final, o Barroso já até comentou sobre isso, a gente vai trazer aqui. Vamos ouvir aqui esse áudio, mas compartilha essa live, pessoal. É importante você chegar, deixar o like e compartilhar. Vamos começar com esse áudio aqui, ó. Vamos ouvir. Trump declara fim da linha para Moraes. A sentença fez o Togado tremer. O homem da toga, por muito tempo, jurou ser intocável, mas agora está pagando caro por sua arrogância. Quem poderia imaginar que a figura máxima da censura institucional iria sentir o peso esmagador vindo diretamente dos Estados Unidos? Sim, é isso mesmo que você ouviu. O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está por trás de um movimento implacável contra a cúpula brasileira. O que vamos revelar hoje é algo bombástico, histórico e urgente. Algo que a grande mídia definitivamente não quer que você saiba. A pressão liderada por Trump começou discretamente, mas agora está explodindo em todos os setores da política brasileira. Tudo começou quando a prestigiada revista britânica, The Economist, iniciou uma série de reportagens expondo as verdadeiras intenções do homem da toga, influenciado pela narrativa de Trump sobre a ameaça global das elites progressistas. O veículo internacional expôs com força total a censura e os abusos cometidos pela toga do sistema brasileiro. Desde então, o cenário político brasileiro jamais foi o mesmo. O atual ocupante do Planalto, o ex-presidiário de 9 dedos, que vinha navegando tranquilamente com sua agenda esquerdista, começou a perceber uma derrocada iminente. Políticos aliados começaram a abandoná-lo, após receberem alertas contundentes vindos diretamente da Casa Branca. Trump não está brincando quando o assunto é restaurar a democracia no Brasil, e já deixou claro. Para que o Brasil não caia nas mãos do comunismo em 2026, o retorno de Bolsonaro é crucial. O que parecia impossível começou a acontecer. Influenciadores da grande mídia, outrora leais ao líder da esquerda, começaram a denunciar irregularidades e falhas graves em seu governo. Os
Os bastidores de Brasília estão fervendo com vazamentos e informações confidenciais que não param de chegar. Nomes que antes jamais ousariam desafiar a esquerda, agora estão expostos na linha de frente dessa batalha liderada pelos Estados Unidos. O homem da toga está cada vez mais isolado, abandonado até pelos antigos aliados que agora temem a pressão esmagadora que vem diretamente de Trump. Políticos que anteriormente bajulavam a figura da censura, agora buscam desesperadamente uma aproximação com Bolsonaro, claramente influenciados pela força implacável de Trump. Bastou uma palavra do presidente americano para que as bases políticas começassem a se mover em uma direção completamente nova. E agora, o ex-presidente Bolsonaro vê novamente uma luz brilhando forte ao final do túnel, um caminho aberto por Trump para retornar ao poder. Mas o que exatamente Trump disse para provocar esse terremoto político no Brasil? Por que políticos que até ontem eram aliados fiéis ao homem de 9 dedos agora o abandonam às pressas? E principalmente, o que Trump planeja para o futuro imediato do Brasil? Continue conosco, pois o que vamos revelar no próximo bloco é algo que você jamais imaginou possível, algo que a grande mídia jamais irá contar. A influência de Trump na política brasileira não é apenas uma teoria ou especulação. É um fato comprovado pelos últimos acontecimentos em Brasília. A recente nota mentirosa emitida pela toga do sistema, em desespero para se defender das denúncias internacionais, acabou sendo o tiro de misericórdia que faltava para que todos percebessem a fragilidade e o descontrole total do homem da toga. Trump, o dono do poder dos Estados Unidos, foi preciso ao atacar a censura brasileira, utilizando-se de canais diplomáticos e comunicados claros, fez alertas contundentes sobre os riscos que o Brasil corre com a manutenção dessa agenda autoritária. E a mensagem foi recebida em alto e bom som. Políticos brasileiros perceberam que era hora de abandonar o barco furado da censura e se alinhar à nova realidade política promovida por Trump. Bolsonaro, que até pouco tempo estava afastado dos holofotes políticos, começou a ressurgir com força total, claramente apoiado pelos movimentos discretos do presidente americano. Enquanto isso, o homem da toga percebeu que sua posição não é mais sustentável. Sem apoio da grande mídia, abandonado por políticos influentes e sob constante pressão internacional liderada por Trump, ele está enfrentando um silenciamento brutal. O ex-presidiário também não escapou das críticas. Influenciadores que até ontem defendiam cegamente sua agenda começaram a apontar falhas gravíssimas no atual governo. A sensação de abandono nos corredores do Planalto é visível e desesperadora. Trump conseguiu abrir os olhos dos brasileiros e mostrar que a verdadeira ameaça à democracia sempre veio dos abusos da cúpula e das ambições da esquerda radical. Agora, estamos à beira de uma reviravolta histórica, liderada diretamente pela Casa Branca. Trump, com sua visão patriótica e conservadora, sabe exatamente o que está fazendo ao impulsionar Bolsonaro novamente para a linha de frente política. O cenário está montado para um retorno triunfal do presidente conservador em 2026, algo que a grande mídia jamais permitirá que você veja claramente. E qual é o próximo movimento de Trump nesse tabuleiro geopolítico? Como Bolsonaro está preparando seu retorno? Qual será o destino final do homem da toga? Essas perguntas precisam de respostas urgentes e claras. A verdade, que a grande mídia não quer que você saiba, está mais próxima do que nunca. Fique atento, porque as revelações que ainda estão por vir irão definir não apenas o futuro do Brasil, mas o futuro de todo o continente americano. O jogo mudou. E Trump é quem dita as regras agora. Beijo, beijo. Preste bastante atenção no que você vai ver da agora para frente. Escuta esse áudio aqui, vamos ouvir aqui, ó. Preste atenção. Dá o like aí também, pessoal. Senta o dedo no like. Está de olhos voltados para um cenário que promete abalar as estruturas políticas do Brasil e dos Estados Unidos. A diplomação de Donald Trump está marcada e ele já se movimenta como líder global. Enquanto isso, no Brasil, o impacto dessa vitória já começa a reverberar. Com promessas de mudanças drásticas, Trump coloca no radar figuras poderosas, incluindo líderes autoritários e aliados do governo brasileiro.
O que está prestes a acontecer é algo que ninguém poderia imaginar. Caças, bloqueios e uma lista negra que promete revelar segredos nunca antes expostos. Trump deixou claro em suas primeiras declarações que não veio para brincar. Sua promessa de prender Nicolás Maduro já está sendo tratada como prioridade máxima. E para o Brasil, ele já tem planos. Fontes afirmam que uma visita de Trump ao país é iminente, e isso já gerou um verdadeiro furacão político. Os bastidores estão em caos. Pessoas influentes que acreditavam estar protegidas por suas redes de corrupção estão desesperadas. Notícias indicam que bens de brasileiros com interesses nebulosos nos EWA já foram congelados. Casas, contas e propriedades foram bloqueadas. E a fiscalização americana está de olho em todas as movimentações suspeitas. As investigações não se limitam ao Brasil. Elas abrangem acordos suspeitos que teriam envolvido figuras importantes do judiciário e do executivo brasileiro. Nomes como Alexandre de Moraes e Barba estão sob os holofotes de um sistema que promete não poupar esforços para expor e punir os responsáveis por práticas ilegais. As consequências dessas investigações podem ser devastadoras para quem acreditava estar acima da lei. A repercussão dessa diplomação não é apenas política. Ela também movimenta questões econômicas e sociais. A recente notícia sobre bloqueios de bens já gerou um efeito dominó no Brasil, com aliados do governo preocupados com o que pode surgir nos próximos dias. A notícia acabou de acontecer, de fontes confiáveis de que o Trump está para vir para cá para o Brasil, e tem gente que amanheceu acordado e nem dormiu essa noite. Está todo borrado. Porque sabe que tudo que roubou, escondeu nos Estados Unidos já rodou. Já foi tudo descoberto pela equipe de Donald Trump. A fiscalização está comendo solta lá nos Estados Unidos através de Marco Rubio. E esses tiranos do Brasil não conseguirão escapar das severas punições que serão tomadas. Vocês pensam que Trump não sabe do caso do Twitter Files do Musk, dos 6 gigas do Glenn Greenwald, do perfil Alexandre Files, do Felipe Martins, que não viajou para os Estados Unidos e continua preso aqui no Brasil, do acordo entre o TSE e o Biden para intervir nas eleições de 2022 para que o ladrão assumisse o poder? Vocês pensam que Trump não sabe disso e de outras coisas mais? Te prepara, meu irmão, porque a reprimenda será devastadora. Eles pagarão por tudo que fizeram. Eles não mexem mais em seus bens nos Estados Unidos. Foi tudo retido pelo governo americano. Já rodou, já era. As casas que compraram nos Estados Unidos já perderam tudo. Essa é a notícia oficial. O dinheiro que escondeu pelo mundo já perdeu. Contas foram bloqueadas. Eles mexeram em vespeiro. Já rodou, acabou de cair. Muita gente, muita na lista negra de Donald Trump. Não é pouca coisa, é muita. Entendeu ou não? Você já vai começar a ver mudanças aqui dentro do Brasil a partir do dia 20. Pode anotar, na nossa política vai haver mudanças. Ninguém e nada se sustenta assim nessa tirania e autoritarismo por muito tempo. Xandão sabe que seus dias estão contados. Em breve, você já vai começar a ver isso. Enquanto isso, grupos no Brasil começam a se organizar. As ruas prometem ser palco de grandes manifestações, com a população revoltada contra o autoritarismo e a corrupção. Trump e Bolsonaro, em um movimento simbólico de aliança, se tornam a esperança de muitos que clamam por mudanças radicais no sistema. Mas será que essa dupla conseguirá enfrentar um sistema tão poderoso e enraizado no Brasil? Por que o Xandão se acha o todo-poderoso do STF do Brasil, porém dessa vez ele está com as costas contra a parede? Alexandre de Moraes, que apreendeu o passaporte de Bolsonaro, o puniu, multou, incluiu em inquéritos inconstitucionais, já foi, até agora, considerada a figura mais temida da justiça brasileira. O togado se vê agora forçado a recuar diante de um cenário internacional explosivo que envolve Donald Trump, Jair Bolsonaro e até mesmo gigantes como Elon Musk e Mark Zuckerberg. A pergunta que não quer calar: será que o ditador togado finalmente foi obrigado a baixar a guarda? Ou isso é apenas o começo de sua queda? O que parecia impossível acontecer? Alexandre de Moraes, o homem que até então segurava Bolsonaro em uma espécie de prisão diplomática, ao reter seu passaporte, está sendo esmagado por uma pressão internacional sem precedentes. Marco Rubio, secretário de Estado do ZEUA, já determinou que Moraes terá seu passaporte bloqueado e será proibido de pisar em solo americano. A notícia caiu como uma bomba no Supremo Tribunal Federal e deixou o ministro sem saída. Agora, ele se vê obrigado a lidar com um golpe de autoridade vindo diretamente de Washington. Mas não para por aí. A
reviravolta mais intrigante vem com o convite oficial para que Jair Bolsonaro participe da cerimônia de posse de Donald Trump, um evento que já está sendo chamado de o Encontro das Forças Conservadoras Globais. Moraes, que antes negava qualquer pedido de saída do país com firmeza, agora manda recados tímidos, quase implorando: mostrem o convite oficial, por favor. É claro que essa postura cautelosa está sendo vista como um verdadeiro arrego diante da pressão avassaladora. O ministro, que parecia ter todo o poder em mãos, agora enfrenta um dilema que pode custar caro. Afinal, liberar Bolsonaro para participar desse evento simbólico é um claro sinal de que o poder de Moraes está sendo questionado não apenas dentro do Brasil, mas também no cenário internacional. E não é só isso. A possibilidade de Bolsonaro dividir o palco com nomes como Trump, Elon Musk, Bukele, Milley, Zuckerberg, reforça a imagem de uma frente unida contra figuras que simbolizam autoritarismo e abuso de poder. A resposta de Moraes veio com um tom quase cômico. Bolsonaro está liberado, mas só receberá seu passaporte após a posse. Um recado que soa mais como uma tentativa de ganhar tempo do que como uma ação calculada. Enquanto isso, os bastidores do STF estão em ebulição e aliados de Moraes começam a questionar sua capacidade de lidar com a pressão internacional. Será que ele conseguirá segurar as pontas ou estamos presenciando o começo de sua derrocada? O Brasil está ainda diante de um dilema crítico. As decisões que Moraes vem tomando ao longo desses últimos 5 anos não é apenas uma questão de censura, mas de perseguição pessoal e de como os direitos fundamentais podem ser ignorados em nome de um suposto bem maior. Jair Bolsonaro nunca esteve tão certo quando disse que no Brasil é fácil de impor uma ditadura. Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dedicado. Por isso que eu quero, ministro da Justiça, ministro da Defesa, que o povo se abre, que a garantia que não vai ter um filho da aparecer para impor uma ditadura aqui. Mas temos agora esperanças com Trump e as bases democráticas do nosso país serão renovadas. Pode ter certeza que os excessos desse ministro, que parece acreditar que está acima da lei, serão neutralizados ainda esse ano, pois nada nessa terra é para sempre. E esse sujeito vai cair. Eu não tenho dúvidas. Sei que essa história, essa tirania, ainda não acabou. Porém, os próximos capítulos daqui para frente prometem ser ainda mais explosivos do que nunca, porque as sanções do ZEUA começaram a comer no centro. Fiquem atentos, porque a justiça, com Donald Trump no poder, vai prevalecer. O palco está montado e as peças estão se movendo rapidamente. Jair Bolsonaro, ao lado de Trump e outros líderes conservadores, promete representar uma força imbatível contra essa expansão da censura no mundo. Enquanto isso, Xandão, que já foi visto como inatingível, intocável, agora parece estar cercado e sem opções. Terá que ceder. A pergunta que fica é: até onde vai essa queda de braço entre o Supremo e Donald Trump? Será que Moraes encontrará uma saída milagrosa ou estamos prestes a assistir ao colapso de sua autoridade? Não desgrude, porque os próximos capítulos prometem ser ainda mais explosivos. Curtam, comentem, compartilhem e fiquem atentos, porque a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Que viva Cristo Rei! Agora, pessoal, agora você vai ouvir aqui sobre a saúde do togado. Preste atenção, porque o trem tá feio pro lado desse togado, hein? A saúde do togado, família. É isso mesmo. Você vai ouvir aqui sobre a questão da saúde dele. Preste bastante atenção, porque é informação de bastidor, falando sobre o seu estado de saúde. Não é brincadeira, hein? Vamos ouvir aqui, ó. De ontem, vou dividir com você um bastidor de ontem. Tem gente já tornando isso público, tem gente já começando a discutir esse assunto, mas acredite se você quiser. Eu vou abrir todas as aspas aqui para um termo que eu uso já há muito tempo, não é de agora, até mesmo porque é um termo que pode me complicar se eu não usar o entre aspas. A visão da forca muda um homem, né? Quando você percebe que você caminha para uma situação que pode ser o seu fim, isso muda um homem. Eu estou caminhando, estou rumo a um precipício e não tenho como parar. Isso muda um homem. Por que estou dizendo isso, Leandro? Tem um bastidor rolando aí
e um bastidor forte, dizendo que existe uma possibilidade de alegar a defesa do ministro Alexandre de Moraes. Isso é bastidor, isso é extraoficial, isso não é fake news, isso é bastidor. Alegar problemas mentais. Problemas mentais para tentar livrá-lo do que está por vir. Quando o Temer sai em defesa, dizendo que ele é sensível, moderado, enfim, entendo eu que Michel Temer, primeiro, está tentando defender a cria. Está tentando defender a cria, o que é absolutamente normal. Temer não pode atacar Alexandre de Moraes, mas porque provavelmente também exista ali uma outra situação que é melhor a gente não tratar aqui. Mas ele sabe o motivo pelo qual tem que defender a cria. E existe esse bastidor de uma provável, colocação, imputação ao ministro de problemas mentais relacionados à sua saúde mental para fazer tudo o que está fazendo ou promover tudo o que está fazendo que passa longe do que é ser sensível, do que é ser moderado, certo? Diante disso, nós também temos, Leandro, um Hugo Mota que se acovardou diante da chantagem, que eu não sei a que ponto chegou, mas certamente chegou. Hugo Mota se acovardou, a exemplo de Rodrigo Pacheco e tantos outros que nós já vimos, de joelhos para o Supremo Tribunal Federal, de joelhos para o ministro. Hugo Mota se acovardou e agora também está defendendo essa história de modulação, de diminuição das penas. Só que, João, nessa informação tem algo bastante complicado que não conta aí. Eles estão querendo fazer o seguinte: para Débora dos Santos, a menina do batom, a gente vai colocar uma pena de 2 anos. Tá? Então a gente vai reconhecer, poxa, 2 anos, já cumpriu, obrigado. Tá. Só que eles vão multiplicar a pena dos comandantes, de quem articulou, de quem organizou o golpe. E eles estão colocando isso na conta de quem? Do Bolsonaro e do 7, que até aqui já estão como réus. Então, veja, é uma troca, eles não estão contando nessa notícia aí toda a troca que eles estão querendo promover. A troca é: a gente reduz a pena destes, entretanto, a gente multiplica a pena dos demais. É isso que está acontecendo hoje no bastidor. Leandro, agora, Temer dizer para mim que Alexandre de Moraes é sensato, moderado, isso é qualquer beira o absurdo. Mas a gente entende, está defendendo a cria, não é, Leandro? Olha, ouvir o Alexandre de Moraes ser chamado de sensato, de moderado, e que ele vai ser uma espécie de pacificador nessa situação, realmente causa ânsia de vômito. Porque assim, a indignação que nós temos sobre as práticas monstruosas desse sujeito, né, nós não podemos, diante de tudo que nós assistimos e vimos até aqui, inclusive de pessoas que perderam suas vidas, né, como o Clezão, famílias destruídas, crianças que estão sem seus pais, que obviamente vão carregar esses traumas, enfim, pessoas que são vítimas dessa atrocidade. E aí vi o Michel Temer que teve seus processos arquivados pelo próprio Alexandre de Moraes enquanto ministro, né? Nós não podemos esquecer disso, né? A cria, como a gente sabe, já ajudou e muito seu criador, né, arquivando diversos processos, né, comprometedores. Então, aí chamar esse sujeito de moderado, enfim, que vai trazer ali a pacificação, que vai rever as penas, e eu concordo contigo, Pitoli. Eu sempre, nas minhas lives e conversas que eu tenho com o nosso público, eu sempre digo, olha, não existe fato isolado. Quando eu falo que não existe fato isolado, toda vez que há um movimento por parte dessas figuras, nós não podemos encerrar a nossa interpretação no fato em si ou na fala propriamente dita. Existe um contexto por trás. Então, se está ocorrendo agora este movimento, este novo movimento, né, de uma suposta pacificação, de uma nova dosimetria das penas, e aí vem esta fala, que não é por acaso.
E aí vem esta fala do Michel Temer de chamar o Alexandre de Moraes de sensível e tal, né, que é um moderador, que ele não é, enfim, essa figura tão... O que isso quer dizer com isso? Qual a interpretação? Que ele não é esse monstro todo, mas que ele tem um bom coração? Então, algum movimento por trás está acontecendo, obviamente, que eles estão se sentindo pressionados, que isso ocorre nos bastidores, eles sabem disso. E, por outro lado, já no sentido de se opor ao que está acontecendo, enxergando, como você bem falou, Pitoli, olha, a forca está ali na frente. Está chegando a forca. Você está caminhando para o abismo. E aí começa a se fazer um movimento diferente para passar a mão na cabeça desse sujeito que torturou e vem torturando tanta gente. Aqui. Então, pode falar. Não, pois não. Então, se nós não podemos, em hipótese alguma, acreditar ou crer que esse sujeito quer pacificar alguma coisa. E se ele tem algum problema mental, ou se ele vai alegar algum problema mental, só se for psicopatia. É um psicopata, é um torturador. É um sujeito que nós vimos no plenário do STF, com a ministra, salvo engano, foi a Rosa Weber, não, a Carmen Lúcia, fazendo chacota, tirando sarro, rindo das pessoas que estavam lá presas, né, em razão do alimento que era ali servido, dizendo eles que provaram e achou uma delícia. Eu não esqueço disso. E rindo, e outras tantas vezes, rindo dessas pessoas torturadas. É o mesmo sujeito que no plenário do TSE fez assim, ó, para cortar, sabe-se lá quem, que estava ali naquele momento, falando. Então, não acreditamos e jamais acreditaremos em uma suposta pacificação ou na moderação desse sujeito. Na realidade, o que eu acredito, aí eu vou falar aqui até na minha visão pessoal, Pitoli, o que eu acredito é que este sujeito ele deve ser afastado das funções. E por que afastado das funções? Quando eu falo de afastar um sujeito desse das funções, alguns vão dizer, está atacando as instituições, está atacando a democracia, está atacando o STF. Não. A Suprema Corte em um país sério, ela deve existir, uma Suprema Corte Constitucional. Nós temos que afastar aquilo que se desvia da sua finalidade. E o Alexandre de Moraes, assim como outros, já se desviaram da finalidade o qual esse poder foi criado constitucionalmente já há muito tempo. Eles não representam, o Alexandre de Moraes não representa nas suas ações a Suprema Corte brasileira conforme a Constituição. Sim. Então, ele deve ser afastado, seja através de um impeachment, e pagar por todos os crimes que ele cometeu. Leandro, vamos imaginar o seguinte, ontem com o Tagliaferro, e que nós descobrimos ontem através do vazamento das falas, das mensagens do Tagliaferro, se a gente estivesse num país, no mínimo, que estivesse buscando a normalidade e tal, tinha que ter afastado o cara. Já que ele não tem a capacidade de falar assim, vazou um negócio meu aí, né, do Tagliaferro, dizendo que eu poderia matar, tal, não sei o quê, tá bom, eu vou me afastar, porque agora eu fiquei suspeito. Não tá bom para mim. Vou me afastar, vocês apuram aí, eu já volto. Não tem isso. A gente está vivendo isso no Brasil. E outra, sensato, sensível e moderado, pergunta para a família do Clezão se ele é sensível e moderado. Pergunta para a família da Débora se ele é sensível e moderado. Do pastor Jorge, que foi liberado agora. Pergunta se para essa turma que sofreu e sofre nas mãos de um algoz como Alexandre de Moraes, se ele é sensível e moderado. Leandro, o Cláudio está aqui conosco. Pois não, Cláudio, bom dia. Bom dia, doutor Leandro. Bom dia a todos da audiência. Bom dia aos colegas. Duas questões, Alexandre Pitoli. A primeira houve um vazamento de mensagens que a Polícia Federal fez em cima dos diálogos do Tagliaferro com a esposa. E está dentro de um inquérito que decorre do vazamento de mensagens que ocorreram no WhatsApp entre o Tagliaferro, o ministro Alexandre de Moraes e o Arthur Vieira. É tudo vazamento de mensagens que a gente está vendo aí? Até nessa inquérito da Polícia Federal. É um vazamento também? Então vai ter que criar outro inquérito para saber como é que vazou o inquérito. Porque o Tagliaferro é o único que eles foram atrás para saber por que vazou, achando que é ele que vazou. Se no inquérito do Tagliaferro está vazando, vamos botar a culpa nele de novo? Só para mostrar o ridículo que é essas investigações
que são mesmo da chamada Gestapo, Geheimnistat, polícia secreta do governo, que era feito na ditadura lá atrás, e as ditaduras sempre têm essas polícias. Agora, o bom senso do ministro Alexandre Pitol... Alexandre de Moraes... Você acha graxa? Usar meu santo nome assim, pô. Graças a errar o nome, chega a chamar você de ministro. Vou fazer justiça aqui. Não, Se não o quero Pitol nem fosse ser, nosso não. ministro do STF, seria ótimo, viu? Não, eu sou burro. Não, isso daí, não, você não tem jeito. O Alexandre de Moraes estudou mais, escreveu aquelas obras que ele segue a risca. Qualquer um estudou mais que eu. Mas o seguinte, o Alexandre de Moraes, por exemplo, quando ele resolve fazer na decisão de que por reciprocidade em relação ao que o Tribunal Constitucional da Espanha fez, ele resolve alegar reciprocidade e liberar um traficante de drogas internacional para prisão domiciliar, e ainda manda oficiar o embaixador da Espanha, eu acho que já está na hora de mandar fazer uns estudos. Mas é por isso que estão falando sobre saúde mental. Tem que fazer estudos. Estão Isso não é de uma livrar pessoa o cara, equilibrada começando a emocionalmente. falar sobre saúde mental, hein? Não é uma pessoa equilibrada. Tá Agora, aí. não quer dizer... sim, senhor. Não, não quer dizer que é uma pessoa que possa ser interditada e que não vai responder por tudo que faz. Não vamos confundir. Quando a gente fala de interdição de uma pessoa, é a pessoa que realmente perdeu totalmente a capacidade de compreender a realidade. Põe uma Não é o nota caso de dele. duzentão na mão dele e vê se ele rasga. Não, ele não é louco, não. Ele é uma pessoa... Inimputável ele não é, né, doutor? Não, é nem um pouco inimputável. Inimputável é alguém que você não pode processar e condenar. Ele sabe tudo o que faz, mas ele está tão desesperado, numa arrogância tão absoluta, que não tem mais para onde fugir. Ele já entrou naquela linha dos ditadores, que ou caem, ou morrem, ou eles controlam o mundo inteiro e matam todo mundo. Ele não tem mais alternativa. E nós vamos assistir qual das três finalidades a história vai dar para ele. Então, tá aí. Resumo da ópera aqui, para quem chegou agora. Resumo da ópera. Ele está fingindo de bobo, né? Fingindo de leitão para mamar deitado. Tá falando aí, informação de bastidor aí, que ele pode estar com um problema mental, mas na verdade é para ele se esquivar do que tá para vir aí. Trump expõe sentença secreta contra o homem da toga. Vamos ouvir isso aqui. Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora é uma das revelações mais explosivas da história recente da política brasileira. Algo que está sendo escondido a 7 chaves pela grande mídia. Sim, o homem da toga está finalmente com os dias contados. As sanções internacionais contra ele já começaram a ganhar corpo nos bastidores do governo de Donald Trump. E as informações que chegam diretamente dos Estados Unidos são mais do que alarmantes para aqueles que acreditam estar acima da lei. Neste momento, 4 poderosas pastas do governo americano trabalham intensamente para determinar a extensão das punições que poderão atingir frontalmente o magistrado mais controverso da atualidade. Imagine só, não é apenas uma, nem 2, mas 4 áreas estratégicas do governo Trump, que estão coordenando ações para aplicar sanções severas contra a figura do silêncio institucional. O Departamento de Estado, sob a firme liderança do senador Marco Rubio, já está analisando como aplicar sanções diplomáticas rigorosas que podem afetar profundamente a reputação e a legitimidade do homem da toga diante da comunidade internacional. Não é... Pessoal, ele tá com um negócio amarrado ali. Será que ele quebrou o braço? O que é aquilo ali? pouca coisa. Rubio, que sempre denunciou os abusos cometidos contra a liberdade de expressão no Brasil, agora tem o poder de agir diretamente contra aquele que ele já declarou como uma ameaça real à democracia nas Américas. Mas isso é só o começo. Paralelamente, o Departamento de Segurança Nacional, comandado pelo coronel Mike Waltz, também está ativo, investigando conexões preocupantes entre o atual ocupante do Planalto e regimes totalitários, especialmente com relação à China. É evidente que os americanos não brincam quando o assunto é segurança nacional. Imagine o impacto político e institucional dessas revelações quando vierem à tona. Você consegue perceber o tamanho da tempestade que está se formando? Aqui entra uma questão absolutamente crítica: a punição econômica.
Isso mesmo, a pena de morte financeira, como alguns já estão chamando nos bastidores. Sob análise do Departamento do Tesouro americano, essa sanção tem o potencial devastador de congelar todos os ativos financeiros do homem da toga pelo mundo inteiro, bloqueando contas, impedindo transações e atingindo diretamente seu círculo familiar. A gravidade dessa medida não pode ser subestimada, especialmente em um momento em que a credibilidade das instituições brasileiras já está em xeque. Para fechar o cerco, o Conselho Jurídico da Casa Branca está empenhado em montar um dossiê impecável, que será apresentado diretamente a Donald Trump, o dono do poder nos Estados Unidos. E você sabe muito bem o histórico do presidente Trump, com aqueles que ousaram atravessar seu caminho ou interferir em suas operações. Como foi o caso do bloqueio ilegal da plataforma Rumble, que levou o próprio Trump Media a processar o Homem da Toga. Mas o que exatamente vai acontecer quando esses documentos chegarem finalmente à mesa do presidente americano? O que Trump fará quando se deparar com todas essas evidências? Continue acompanhando, porque o que você vai descobrir a seguir é exatamente aquilo que a grande mídia não quer que você saiba. Neste exato instante, enquanto você assiste a este vídeo, uma verdadeira guerra silenciosa está sendo travada nos bastidores do poder internacional. O ex-presidiário e sua turma jamais imaginaram que as manobras autoritárias executadas no Brasil despertariam o interesse direto e contundente da maior potência mundial. Mas a verdade é que, depois de anos de impunidade e desrespeito sistemático às liberdades individuais, a conta chegou. Trump e seu governo têm motivos pessoais e institucionais mais do que suficientes para agir contra a toga do sistema. Não se esqueça que Jason Miller, um dos homens mais próximos de Trump, sofreu uma humilhação pública e absurda ao ser detido a mando da figura do silêncio institucional, durante uma visita ao Brasil. Você se lembra disso? Foi uma afronta direta aos Estados Unidos, algo que não passou despercebido por Trump, nem pelos altos escalões da Casa Branca. Agora, Miller, que tem acesso direto ao ouvido do presidente americano, certamente terá influência sobre as decisões que serão tomadas. Imagine só a indignação na Sala Oval ao recordar que um aliado próximo do presidente do ZEUAR foi tratado com tamanho desprezo e desrespeito em solo brasileiro. Mas tem mais. As recentes consultas feitas pela Casa Branca a Eduardo Bolsonaro e ao jornalista Paulo Figueiredo mostram claramente que Trump está decidido a ir fundo nessa questão. Essas consultas são sinais claros de que o governo americano não está apenas analisando superficialmente o caso, mas coletando provas robustas para embasar ações concretas contra o homem da toga. A situação está atingindo níveis críticos e as próximas semanas prometem trazer novidades ainda mais impressionantes. Por que você acha que a mídia tradicional não está falando nada disso? Porque revelar essa verdade incomoda profundamente aqueles que dependem da impunidade para manter suas agendas autoritárias. A censura em 2025 nunca esteve tão intensa. Mas você, brasileiro patriota, tem o direito de saber que essa situação não ficará impune. Trump está alerta, e as sanções podem começar a ser aplicadas mais rapidamente do que se imagina. Continue atento ao que você vai descobrir agora, porque o próximo bloco deste vídeo revelará detalhes que farão você entender claramente porque o homem da toga está por um fio. Agora preste muita atenção, porque a informação que você está prestes a receber pode mudar tudo o que você acredita sobre o jogo político atual. O governo Trump não está brincando, e as ações contra o homem da toga estão muito mais avançadas do que qualquer um poderia imaginar. O documento final, com pareceres de todos os departamentos citados, já está prestes a chegar às mãos do presidente americano, que terá poder absoluto sobre a decisão final. E se isso já parece grave, imagine só o que acontecerá quando Trump discutir o caso pessoalmente com Elon Musk, outro poderoso inimigo declarado da figura da censura brasileira. Musk já declarou abertamente que o homem da toga representa uma ameaça gigantesca à democracia global. E certamente não poupará esforços para influenciar Trump
a aplicar as sanções mais rigorosas possíveis. O que veremos pode ser algo histórico, nunca antes presenciado pelo Brasil. A questão não é mais se as sanções virão, mas quando e qual será a extensão delas. A toga balançou como nunca antes, e os próximos dias prometem abalar profundamente a estrutura política brasileira. Trump sabe exatamente o que está em jogo, e você precisa estar preparado para as consequências políticas explosivas que isso trará para o país. O que você está presenciando é a luta pela verdadeira liberdade, uma batalha épica entre aqueles que desejam controlar e aqueles que defendem o direito sagrado à liberdade de expressão e à soberania nacional. Não perca o que está prestes a acontecer, porque o que virá será algo tão impactante que poderá redefinir a política brasileira para sempre. E lembre-se, essa é exatamente a verdade que a grande mídia não quer que você saiba. Olha aí, sanção a Moraes é analisada por 4 pastas do governo Donald Trump. Conselheiro de Donald Trump, Jason Miller se juntou a Elon Musk na... Família, o negócio vai ficar pesado pro lado desse cara aí, tá? A situação, o cerco do togado já está montado. Nós entendemos que esse cara está com os seus dias contados. Para você saber mais informações sobre esse assunto, fica na live, assista os outros vídeos aí. Se você quiser comprar máquina de cortar cabelo e fazer barba, Dragão Dourado, link está fixado ao topo do primeiro comentário. Entra na nossa loja, tem muita coisa, tem lanterna, tem aspirador de pó portátil, tem o bonequinho do Barba Ruiva, Barba Ruivinha, para você comprar lá também, e muito mais, tá ok? Compre alguma coisinha lá, volte aqui e me fale o que você comprou. Link fixado ao topo, link aí ao topo também no chat ao vivo, link na descrição, e assista agora esse vídeo aqui do início ao fim aí, beleza? Vai subir o vídeo aqui, você clica aqui e assista. Um abraço e até breve.